Então, gente, vamos lá para uma explicação simples de uma árvore genérica. Essa árvore que a gente vê mais, tipo uma amendoeira, uma árvore que tem bastante folhagem, né? A gente vai começar pelo tronco, ó. Fazer um tronco também, assim, próximo do que é. Eu gosto de fazer pelo menos uns galhos mais abertos aqui na parte de baixo. Eu não tô olhando nenhuma referência específica não, tá? Tô inventando aqui uma árvore genérica pra gente poder pensar. Então, aqui tem uns galhos, às vezes pode até sumir um pouco esses galhos, mas temos aqui um tronco, daqui vem tem umas raízes pra cá e aqui tem a árvore. Não vou me alongar muito porque eu tenho pouco espaço aqui. E como é que a gente pode trabalhar? Eu deixei até aqui disponível a minha Ecoline, porque eu sei que tem gente que tem trabalhado, optado ou querido experimentar como seria a aquarela líquida. Pois então, ela, quando a gente coloca aqui, é bom trabalhar num godê assim, limpo ou num conta-gota, porque se encostar qualquer tinta aqui dentro, vai sujar e vai estragar. Então, eu vou botar aqui como se a minha luz estivesse vindo desse lado. Eu vou levar aqui. A Ecoline não tem problema, não tô usando com nada sujo de outra cor, posso pegar daqui direto, ó. E ela já é diluída. Eu só acho as cores da Ecoline muito fortes, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar no meu trabalho. Aqui, já sumi com galho aqui. Não tem problema, não. Depois a gente faz ele reaparecer ou qualquer coisa assim. Então, tô fazendo aqui o grosso da árvore todo com o amarelo e depois eu vou acertando as tonalidades. Esses buracos que ficam aqui entre eles, não tem problema e é até bonito deixar uns espaços de respiro. A mesma coisa acontece quando a gente dá, ó, esses pontinhos assim, ó, que saem um pouco daquela forma. Então dá mais leveza para ela. Isso aqui é um jeito de trabalhar, não é uma regra não, é o modo como eu faço. Eu quero que vocês imaginem isso, assim. Cada artista vai ter um modo de trabalhar, uma solução que ele criou a partir de sua observação. Então, pode ser que vocês podem pegar outro trabalho, outro artista que faz de uma construção de outra maneira. De via de regra, assim, da aquarela, a gente costuma começar da cor mais clara para a cor mais escura. Então, aqui eu tô inserindo, eu já não vou trabalhar mais com Ecoline, vou deixar ela aqui. E aqui eu já tinha um amarelo sujo de verde, ó. Aí eu vou começar a botar um pouco de tom aqui. E vou misturar com aquele amarelão que tava aqui embaixo. Eu vou começar agora a colocar um verde mais escuro, para tentar fazer alguma interferência aqui, já nessa primeira aguada aqui, já deixar uma parte aqui embaixo. Na verdade, esse verde aqui, eu não gosto muito dele assim, vou botar ele como eu gosto. Aqui eu peguei a tinta da cor direto, mas eu gosto de esquentar um pouquinho os verdes, ou de trabalhar em misturas de amarelo com azul. Esses verdes direto do tubo, assim, não são verdes que me agradam, vou ser bem sincera. Eu acho eles um pouco forçados para as tonalidades da natureza. Então, eu acabo misturando. Então, ó, já tirei aqui um pouco daquele verdão que vem direto do tubo, que eu não gosto. E posso fazer misturas, ó. Posso encostar ora no amarelo, ora num outro tom. Posso misturar aqui para achar... Vou pegar um aqui, botar no amarelo, fazer aquele verde intermediário aqui. Essa parte de baixo aqui, normalmente a árvore faz sombra nela mesma, então você vai ter concentração de pontos mais molhadinhos nessa parte de baixo. E aqui eu tô usando a umidade da folha, que a gente molhou, né? A gente não molhou especificamente, a gente usou a Ecoline para trabalhar. Então, ela vai manter aqui um pouquinho mais úmida em alguma área. Aqui já tá começando a secar. Como é que eu sei? Tá vendo que a tinta corre mais pra cá do que pra cá? Então, ela aqui vai estar menos diluída,
porque tá assim, vai abrir menos do que pra lá, porque tá mais molhado. Aqui, o que eu vou fazer? Se eu disse pra mim que essa luz vem de cá, eu não vou exagerar desse lado. Eu vou deixar pra escurecer alguns pontos, mas deixar o amarelo, o máximo que eu conseguir esse amarelo inicial, vou deixar ele aparecer desse lado. E aqui, menos. Então, daqui a pouco, quando secar mais um pouquinho, a gente entra com o verde mais forte. Enquanto seca aqui, vamos trabalhar um terroso pra gente fazer o volume do tronco. Então, vou pegar um marrom. Vou botar meu marronzinho aqui. Fazer uma mistura. Esse aqui é como se fosse um âmbar queimado, mais ou menos. Eu não tô trabalhando aqui com as tintas da White Night. E confesso que eu fiz o catálogo só da metade das cores, o resto eu ainda não tive tempo de fazer e eu tenho esse estojo tem um tempão. E eu não tive tempo. Vejam só, eu trabalho com a ponta do pincel porque ela deixa mais tinta aonde eu quero, tá vendo? Ela deposita. Se eu deito muito, ó o que ela faz? Ela marca a pincelada. Se eu trabalho com a ponta, ela deposita mais. Então, isso também, aqueles exercícios iniciais que a gente faz, achar esse ponto é interessante. Aonde você vai deitar seu pincel e aonde você vai deixar ele trabalhar mais em pé. Como tá molhado, uma cor vai entrar na outra. Como é uma aquarela, eu não vou me importar com isso. Deixa ela fazer. Se eu quisesse que isso não acontecesse, eu teria que deixar secar uma área antes de encostar na outra. Mas eu não me incomoda. Ó, fiz isso tudo com o pincel da 311 da Ceramic. Eu vou usar agora um pouquinho mais fino, que eu quero fazer um efeito. Esse aqui faz uma ponta bem fininha, esse também da Ceramic é 343. Eu lá no ateliê compro muitos pincéis da Ceramic porque Ceramic é uma distribuidora nacional. Ela não fabrica pincéis, ela distribui pincéis com seu nome. Então, de uma certa maneira, a gente acha eles um pouco mais em conta do que outros pincéis que são de marcas importadas. É como se fosse uma marca nacional. Mas agora, pode ser que em algumas regiões a gente tenha um pouco de falta de material, mas isso daqui a pouco já sana. É só uma questão de distribuição, porque algumas coisas estão paradas, correio, distribuidor, enfim. Mas daqui a pouco isso volta ao normal, espero eu. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é misturar ao marrom um pouquinho de violeta, que foi o que eu fiz aqui. Peguei um violeta mais forte, misturei ao marrom e apliquei. Eu misturei também ao marrom um pouquinho mais escuro que eu tenho aqui na minha paleta. Depois eu vou colocar o resultado das misturas aqui. E enquanto molhado, olha que bonito que fica. Esse é um papel satinê. Esse papel que eu tô usando aqui, ele não tem rugosidade, ele é daquele lisinho, mas a gente consegue fazer mancha nele, ó. O que eu acho é que pra quem tá começando, ele não é dos papéis mais fáceis. Tem que ter um pouco mais de ligeireza e também um pouco mais de destreza nessa pincelada, saber trabalhar com bastante tinta no papel, senão ele seca muito mais rápido. Então, eu fiz com ele aqui para vocês verem que é possível trabalhar manchas num papel liso, mas esperem um pouco, assim, ganhar um pouco mais de segurança para vocês aplicarem nesse papel liso, experimentarem ele. Então, eu acho mais interessante esses de grana um pouco mais texturizada, né? O Gran Fan ou o Gran Torchon. Agora eu vou trabalhar um outro verdinho aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Eu já tinha um azul sujo aqui, eu vou pegar esse azul de novo. Eu vou escurecer aqui meu verde. Esse é um azul tipo um fitalo, que lembra um pouco nas caixas mais simples, vai lembrar um pouco o azul da Prússia. Só que o azul da Prússia é um pouquinho mais escuro e esse é um pouco mais luminoso. Ou quem quiser comprar avulso, esse azul fitalo também é base para fazer azul turquesa. A gente pode usar para misturar. Só que como ele é muito luminoso, eu vou botar um tiquinho do marrom nessa mistura, que eu vou criar um verde que eu gosto muito, que é esse verde bem escuro aqui, ó, que vai me ajudar a criar contraste. Com a ponta do pincel, por que eu tô usando um pincel mais fino do que esse aqui? Porque se eu venho com um pincel grande como aquele, ele vai depositar para mim muita tinta nessa área.
E aí, quando ele deposita tinta demais, eu vou perder um pouco o controle daquilo que eu quero deixar mais claro e o que eu quero deixar com esse desenho. Olha só, eu tenho uma grafia aqui que de tanto eu repetir, eu acho que é interessante para mim. Aqui dá até para ver melhor o movimento que eu faço. Eu vou fazer um pouco mais devagar. E devagar eu perco um pouco a noção. Mas olha só, se eu vou desenhando um pouco essas folhagens, assim, enquanto tá úmido, ó, ela vai criando para mim os escuros. Esses escuros seriam as folhas lá de dentro, as folhas mais internas da árvore, que a gente não vai ver tão luminosa assim. Então, o que a gente está fazendo é agregando sombra nessa pintura para realçar o claro. Então, desse lado que eu disse que tem mais fonte de luz, eu vou fazer menos disso. E nesse lado que eu disse que eu tá mais na sombra, eu vou aplicar mais desse escuro aqui. E aqui em cima eu não vou também exagerar muito, porque a luz vai vir, né, vai bater todo desse lado aqui. Então, eu vou querer deixar esse lado de cá um pouquinho mais escuro, mas sem exageros, né? Enquanto tá molhado, ó, aqui, ó, tá mais molhado, ela vai abrir mais. Aqui que já tava seco, ela vai abrir menos. E eu posso aproveitar esse escuro que tá aqui e ir acertando ele para de acordo com a área que eu quero botar. Por exemplo, se eu quero acertar o escuro aqui, desse lado, mas não quero fazer ele extremamente forte, eu vou misturar aqui com algum outro tom intermediário. E aí eu tenho um tom escuro, mais do que a base que está aqui, mas não tão escuro quanto o que está desse lado. E assim eu vou aplicando aqui, desenhando a minha forma da árvore. E essa é uma árvore genérica, uma árvore de copa farta com bastante folhagem, né? O interessante é a gente fazer, não pensar que isso é uma fórmula. Eu não gosto dessa ideia, das fórmulas próprias para as coisas. Acho que muita observação ajuda demais a gente a trabalhar. Então, aqui foi observando árvores que têm um contorno parecido, a gente pode dar essa solução. Mas não vai ser assim se eu quiser trabalhar um coqueiro, por exemplo, que eu já fiz um videozinho aí. Ou então uma outra árvore, tipo um pinheiro. Então, cada uma vai ter um formatinho específico ou uma cor, uma tonalidade. Então, isso é bom também a gente pensar. Mas, de uma maneira geral, a gente pode usar isso como uma ideia de início, ou até de observação, ou início de uma prática, para fazer uma árvore que não tenha, num trabalho nosso, que não tenha, assim, uma necessidade específica de gerar uma identificação de uma árvore, né, assim, eu tô desenhando um carvalho especificamente. Aí é bom você olhar uma folha, uma árvore do carvalho, porque ela deve ter alguma especificidade no tronco, um tipo de formato, porque ela vai ter, por exemplo, não sei se vocês já viram, a árvore do jambo, ela tem um formato específico, não é assim, não posso dizer que essa é a árvore do jambo, porque ele tem um formato. Então, essas coisas, algumas coisas a gente vai ter que ser um pouco mais fiel. Então, vamos lá. Aqui, botei a ecolinha amarela. Trabalhamos com um tom de verde mais claro para começar. Olha ele aqui, né? Aí a gente botou um verdinho mais claro aqui, que foi resultado de uma mistura. Depois a gente trabalhou um verde mais intermediário, que eu botei o verde, fiz uma mistura de um verde já pronto com laranja, que foi um tom mais ou menos desse aqui. Eu já tinha, ele acabou acabando aqui, mas foi o resultado de um verde pronto. É um verde até da Van Gogh. Ele é o Permanent Green, eu acho. Deixa eu olhar ali. Com laranja. Aí eu tirei essa vibração azulada dele com laranja, ele ficou mais quente. E depois esse aqui foi uma mistura de um monte de coisa que já até se perdeu. Deixa eu fazer ele de novo aqui. Que a gente botou um pouquinho de fitalo. Nós botamos o sap green aqui Foi esse verdinho aqui, que foi um sap green aqui da própria White Nights, que eu já esqueci o nome. Na verdade, esse foi o que eu não fiz ainda, o catálogo. E marrom. Vou botar um marrom sépia aqui. Que foi mais ou menos o que a gente usou. E ficou esse verde mais forte aqui.
Então, vocês vejam que eu gosto de misturar. Pro tronco, a gente usou um terra de siena aqui. Ah, não, esse foi o âmbar, tipo um âmbar queimado aqui. E o sépiazinho que veio aqui por cima. Então, foi esses dois tons. O que aconteceu aqui foi que ela mesclou. E pra fazer esse último escuro, eu botei um pouquinho do violeta no marrom. Aí ele deu um tom mais forte. Então, foram essas tonalidades que eu usei nesse estudo aqui da árvore. Esse foi feito ela de uma vez só. Você vê que eu não parei para deixar secar. Então, essas tintas daqui, vocês conseguiram prestar atenção na grossura? Ela tá grossa, porque ela já é de final. É uma tinta da finalização. Eu não preciso diluir ela tanto, e nem devo. Porque se eu diluir demais, ela vai começar a lavar o que tem embaixo. Então, a primeira tinta, vamos ilustrar ela aqui. A primeira tinta, a ideia é bem aquosa. Então, até usei uma Ecoline, que é super aquosa, já é diluída. Trabalhei ela embaixo, mas não voltei mais com ela. Se eu voltar aqui, ela é capaz de abrir algum buraco aqui, porque ela tem muito mais água do que as tintas outras que eu coloquei por cima, ó. E essa é a última. Olha como ela tá mais densa, essa é a palavra melhor. Ela é mais densa. Enquanto a primeira camada é fluida, a última é mais densa. E as camadas intermediárias vão ficando no meio do caminho. Nem muito densa demais, porque vai vir uma camada nova, nem fluida demais para não abrir buraco na de baixo. Esse ponto... é fácil de entender quando eu falo, mas não é tão fácil de fazê-lo. Então, tem que ir prestando atenção. E vai tentando gravar isso na memória. Também, outra ideia, não é uma fórmula, mas é uma sugestão de trabalho que dá certo para mim. E quando a gente repete essa ideia, também acaba dando certo para vocês. Então, achando aí o processo, com um pouquinho mais de treino alcança. Não é nada difícil de fazer, mas tem que pensar um pouco nisso. Assim, às vezes a gente vai um pouco no sentimento e às vezes se atrapalha. Mas se pensar um pouquinho nessa ideia, consegue aplicar bem. Então, fica aí mais um exercíciozinho para vocês fazerem. Se quiserem fazer, depois me mandar, fiquem à vontade.